Você já percebeu que muita gente da classe média trabalha o mês inteiro, mas nunca consegue sair do lugar? Não consegue ter as férias que sempre sonhou, não consegue economizar o dinheiro para uma viagem ou para ter uma reserva de emergência. Sempre fica naquela mesma luta do dia a dia e não consegue evoluir. E isso não é falta de trabalho, não é falta de esforço, mas sim falta de consciência. Pois podem ter alguns hábitos aí na sua vida, como tinham na minha, que estavam me travando e podem estar te travando também a ir para um próximo passo, para você conseguir evoluir e sair de vez dessa corrida dos ratos. E hoje eu quero falar de alguns hábitos que eu já tive aqui na minha vida e que me impediam de fazer muita coisa que eu sempre tinha vontade, mas não conseguia. Alguns hábitos aqui da classe média, do que a gente vive no dia a dia e não consegue ir para um degrau acima. Talvez você tenha esses hábitos também que possa estar te segurando e te impedindo de ir para um próximo nível. Para quem não me conhece, eu sou a Camila e aqui no Essencial falamos de como o minimalismo pode deixar a sua vida muito mais leve e muito mais prática. Hoje então nós vamos falar de 12 hábitos que estão te prendendo aí nesse ciclo de pobreza. Não é pobreza do termo pejorativo que eu falo, é do ciclo que você fica aonde você está. Então, você ganha o salário e você não consegue evoluir e não consegue sair do patamar que você está hoje. Talvez você está passando por um momento que você quer ter mais coisas e não consegue se planejar, não consegue evoluir, não consegue ter uma vida um pouco melhor ou mais próxima do que você tem hoje. E pode ser esses 12 hábitos que estejam te impedindo. Vem comigo! E a primeira coisa que praticamente acho que todo mundo da classe média tem e faz, que é um hábito que foi considerado normal perante a sociedade, é ter um carro parcelado ou financiado. Isso pode destruir as suas finanças e você nem percebe. Normalmente eu sei que você não consegue juntar dinheiro para comprar um carro à vista. Eu também já passei por isso e eu sei como é. Mas o problema não é o comprar um carro parcelado. O problema é o tipo de carro, o valor desse carro comparado ao seu salário. Então, normalmente, o que a gente faz, né? Compra um carro lá, que é o meu sonho, parcelo em muitas vezes para poder tentar encaixar num salário que eu tenho, que talvez não seja muito alto, e eu fico pagando aquela parcela ali, que é um pouco alta para mim, mas eu ainda pago. Eu falo, não, eu acho que eu dou conta, sim, no carro um valor mais alto, que era o sonho que eu queria ter, esse carro e tal. Um carro que talvez não esteja na sua condição do seu salário hoje. Então, a gente acaba entrando numa escravidão financeira só por causa desse carro. Mas não é simplesmente só por causa do carro, porque às vezes você pensa assim, não, mas a parcela do carro eu consigo pagar, cabe no meu orçamento. Esse é que é o problema. A maioria das pessoas não pensa se cabe no orçamento só a parcela, né? Às vezes a pessoa vê somente a parcela do carro, mas não é só a parcela que é o que envolve ter um carro. E principalmente um carro com um custo um pouco mais alto. Então, vai ter a manutenção desse carro, o seguro desse carro, qualquer coisa que aconteça desse carro, bater, alguma coisa assim, e você precisar pagar, consertar, fazer qualquer coisa, ele vai ser um custo mais elevado do que se fosse um carro mais barato. E todas as despesas ali com esse carro vão ser maiores. Então, talvez a despesa com combustível é maior se fosse um carro mais barato, mais econômico. Então, se você colocar tudo isso no papel, todas essas despesas desse carro e as despesas de um carro com valor mais baixo, você vai ver que você realmente está numa escravidão financeira. Que você pensa que só a parcela eu consigo pagar, mas não é só a parcela. E isso é o que acaba minando as nossas finanças, a finança de todo mundo da classe média. Eu já passei por isso e eu sei bem o que é. Quando estraga uma peça de um carro mais caro, que precisa arrumar, é caríssimo, a gente não tem dinheiro, aí tem que recorrer a pegar dinheiro de uma outra forma. Então, se você parar para analisar, falar, talvez eu não preciso de um carro tão mais caro assim, eu posso baixar o nível e pegar um carro mais barato, com uma parcela menor, porque afinal não é só a parcela que você vai precisar pagar. Tem todos esses outros custos aí que estão dentro de um custo mensal de um carro. Então,
Parcela de seguro, parcela teoricamente de conserto se você precisar arrumar, qualquer outra coisa, combustível, então pegar um carro mais econômico, então isso sim você tem que ver. Vai comprar um carro parcelado? Que hoje em dia realmente é normal, a gente não consegue juntar dinheiro para poder comprar um carro ou ter um carro. O que tem que fazer então? Você tem que olhar qual carro cabe no seu orçamento com todas essas outras despesas aí e não somente a parcela final do carro. Então, quando você for escolher, se você for aí, né, repensar a sua estratégia financeira, principalmente para o ano que vem, então a questão do carro é você ter um carro mais barato, que tenha um custo mais barato, para você conseguir encaixar ele no orçamento. E não simplesmente, não, eu aguento pagar uma parcela de R$500. Mas não é só a parcela de 500, é mais 500 de combustível, mais 200 por mês de seguro, mais IPVA. Então tem todas essas questões que a gente não coloca na ponta do lápis e acaba minando a sua saúde financeira. Então, uma das alternativas é comprar um carro mais barato, que se encaixa aí no seu custo de vida, ou até não ter carro. Se para você é viável, você trabalha próximo da sua casa, ou você consegue ir de Uber, você consegue ir de carona com outros amigos, tal. Hoje em dia tem Uber em todos os lugares e tá muito prático quando você precisar, você usar o Uber em vez de ter todos esses custos dos carros, Aqui comigo não funciona, eu não consigo, porque é uma cidade pequena, nem para vocês terem uma ideia, nem Uber tem aqui na minha cidade. Tem um outro aplicativo aqui que eles criaram, mas não é Uber mesmo, tá? É uma cidade pequena e eu moro afastado da cidade. Então, para mim, eu realmente não tenho como, eu preciso ter um carro, para poder ir trabalhar todos os dias e voltar e tudo. Mas talvez você se encaixe nessa vida de conseguir ter um carro mais econômico para você usar, para não ficar tão caro, ou até não ter carro. Eu já vi muitas pessoas que moram em cidades maiores que não têm carro, que fazem tudo a pé e conseguem viver tranquilamente. Talvez seria uma saída aí que se encaixasse na sua vida. O segundo hábito que nós da classe média fazemos muito é gastar mais do que ganha. Se você parar para pensar, é meio absurdo, não é? Gastar mais do que ganha. Mas isso é muito comum. E a gente faz isso e eu já fiz isso. Eu vou contar para vocês que realmente a gente acaba vivendo num padrão que a gente acha que a gente ganha aquilo, e vai indo, e daí vai gastando no cartão, vai parcelando e vai levando as contas aí de qualquer jeito. Então, você acaba gastando muito mais do que você ganha. Se você parar para fazer o seu orçamento financeiro, anotar tudo que você gasta, todos os seus gastos aí mensais, você vai perceber que provavelmente você gasta mais do que você ganha. Então, talvez a saída não é ganhar 4 mil e viver como se ganhasse 6. Não. O certo realmente, que todos os conselhos financeiros falam, todo mundo que mexe aí com a parte de finanças, deixa sempre claro, é a gente viver um degrau abaixo do que a gente ganha. Então, se você ganha 4 mil, teoricamente você teria que viver como se ganhasse 3, com os custos ali de uma pessoa que ganha 3 mil e guardar, ter uma reserva de 1.000. E isso dificilmente as pessoas fazem, eu sei que é bem difícil, mas para você começar a organizar suas finanças e tirar esse hábito aí de gastar mais do que você ganha, você pode começar a anotar as coisas que você gasta no seu mês e ver onde realmente você está gastando mais, o que dá para cortar, o que dá para tirar, para você começar a ir voltando para o degrau que você realmente é. Então, se você ganha 4, você tem que ficar pelo menos no degrau de quem ganha 4 e não como se ganhasse 6 e usando cartão, usando limites de bancos e tudo mais, tá? Então, essa é a segunda coisa que eu acho que é o que mais destrói a saúde financeira de muita gente. É gastar mais do que ganha e nem perceber. Você talvez nem percebe que você gasta mais do que ganha. Eu já passei por isso e eu realmente nem percebia que eu gastava mais do que eu ganhava. Aí embolava cartão, virava uma coisa. Eu já contei em outro vídeo aí sobre ter mais de um cartão de crédito que vira uma bola de neve, você não dá conta de pagar, enfim. Então, tudo isso acontece quando você vive um degrau acima ou até 2 mais degraus do que você realmente ganha. Então, tente igualar aí, viver num patamar que o que você ganha
você gasta, ou até o que você ganha você gasta menos, que esse seria o ideal. Me conte aqui nos comentários se você fez isso, ou se você já pelo menos parou para contar aí, para fazer a conta, se você realmente gasta mais do que ganha, ou se você vive um patamar abaixo, ou se você consegue pelo menos empatar. Me conta aqui que eu quero saber. O terceiro hábito da classe média que muita gente faz e nem percebe, na verdade muita gente não faz, é gastar só com si mesmo, né? Não pensa em doar nada, não doa nada para ninguém. Então assim, tudo que eu ganho é para mim, a minha família precisa, ninguém, mas eu não posso ajudar mais ninguém e tal. Talvez você tenha esse pensamento aí de escassez, que realmente, tudo que eu ganho, eu não consigo fazer uma doação, mas você não precisa fazer uma doação de valor muito alto. Você pode ajudar qualquer pessoa que esteja aí próximo, né, que está precisando, ou se você realmente conhecer alguma entidade, doar um valor por mês, tá? Isso é tão bom para a sua mente, para você, quando você doa, seu cérebro pensa assim, nossa, olha, eu estou doando porque eu tenho muito, porque realmente eu sou próspero, eu não tenho escassez, eu posso doar. E isso é uma energia que você emana, que volta para você. Então, volta toda essa energia boa dessa doação e você realmente vai conseguir mais coisas, vai conseguir mais trabalho, o dinheiro vai vir com mais facilidade. Quando eu aprendi isso, essa energia aí da doação, eu percebo que hoje em dia eu não tenho uma doação específica para tal entidade, alguma coisa assim. Há um tempo atrás eu já doei para a ONG aqui que pega os cachorrinhos da rua aqui na minha cidade, então só que daí eles tiveram um problema, que eles não podiam receber doação, então como eu faço? Agora eu dou no veterinário que presta serviço para essa ONG, então aqui tem a ONG, né, e o veterinário ele doa o atendimento dele, mas as medicações não são doadas, então a ONG fica devendo lá nesse veterinário. Então eu sempre vou lá todo mês e dou uma quantidade, falo, bate aí da ONG, tal valor e tal. E às vezes eu dou para qualquer pessoa na rua que às vezes esteja precisando. Então às vezes eu tenho alguma coisa na carteira e alguém pede, ou principalmente que eu gosto mesmo de incentivar esse tipo de doação, é doar e ajudar as pessoas que estão vendendo as coisas na rua. Porque afinal a pessoa não está só pedindo, ela está ali trabalhando, vendendo alguma coisa, então realmente é uma energia de troca, né? E para a pessoa fica realmente bom também. Então, do mesmo jeito que ela está ali vendendo qualquer coisa, uma bala, um bombom, nossa, hoje os quero tão conversador ali, vai aparecer bastante no vídeo. Então as pessoas quando estão vendendo alguma coisa na rua, eu sempre compro. Porque realmente é uma energia de troca e eu gosto mais. Por mais que aquilo ali seja uma doação, mas estou recebendo algo em troca. Então, para mim, eu incentivo bastante, eu falo até que as pessoas, em vez de ficar pedindo no sinal, se elas ficassem vendendo alguma coisa, então uma água, um bombom, qualquer coisa, seria muito mais produtivo para ela mesma. Então, eu normalmente incentivo e compro sempre as coisas de pessoas que estão vendendo. Então, normalmente passa muita gente vendendo coisas ali no serviço. Então, às vezes a pessoa passa fazendo uma cocada, vendendo para doar em alguma entidade, alguma coisa assim. Então, eu sempre compro. E esse tipo de doação que eu gosto de incentivar as pessoas a fazer. Então, não simplesmente doar por doar. Mas se você tem alguma ONG, alguma coisa que você gosta aí na sua cidade, que você incentiva, ou até às vezes de outro lugar, faça uma pequena doação, não precisa ser muito, tá? Somente o ato de doar, você já vai perceber que abre um espaço aí na sua vida, que por mais que você esteja muito apertado, doe R$10 por mês, R$15 por mês, o que você puder, tá? Você já vai perceber que essa energia já vai melhorar muito a sua vida e principalmente a questão da prosperidade. O quarto hábito que muita gente tem e acaba arrebentando com qualquer finança é o hábito de beber bebidas alcoólicas ou qualquer outro vício, fumar, cigarro, hoje em dia cigarro eletrônico, qualquer outro vício que você tenha, até outros vícios que acabam sugando realmente o seu dinheiro, que é apostas, jogos, todas as questões que realmente são vícios que acabam mexendo com essa parte do dinheiro. Por que eu falo que essa questão de vício é terrível?
Porque além de ser vícios que estão acabando com a sua saúde, álcool, cigarro, todas essas coisas, ele está acabando com a sua saúde financeira. Porque se você parar para pensar, tudo que você gasta aí com bebidas no final de semana, né? Então, todo fim de semana você sai para beber, você sai para fazer alguma coisa e acaba gastando aí 200, 300 reais por final de semana com bebida, com cigarro, com qualquer outra coisa. Você está tirando 300 no fim de semana. Imagina, quantos finais de semana a gente tem? Normalmente 4. Olha o valor que você está deixando de investir em outras coisas na sua vida que poderiam ser muito mais importantes. Aí todo mundo fala, Camila, mas você é chata, hein? Eu vou ter que parar de beber então? Mas aí a minha vida fica muito chata, né? Eu não acho assim, porque eu não gosto de bebida, eu não bebo, enfim, mas não acho ruim de quem bebe, mas talvez diminuir a quantidade. Então, diminuir a quantidade que você sai, né? Então, diminuir a quantidade de vezes que você sai ou até a quantidade de bebida que você toma, diminuir um pouco, controlar. Cigarro, então, se você não consegue parar, se você diminuir um pouco, você já vai perceber uma diferença enorme no seu bolso. Então, qualquer coisa, qualquer vício que você conseguir cortar ou diminuir, já vai sobrar muito dinheiro e você vai conseguir equilibrar suas finanças muito melhor. E as apostas, então, nem se fala, né? Já tem várias reportagens aqui que acabam estragando a vida financeira de muita gente, essas apostas, tigrinho, bet, todas essas coisas, que é uma esperança aí que a pessoa tem de ganhar e tudo, mas são todos jogos feitos com uma inteligência artificial para você não ganhar. Então, que lucro essas casas de aposta, esses jogos teriam se você sempre ganhasse? Então, são inteligências artificiais feitas para te viciar e para você cada vez mais e mais gastar seu dinheiro. E nisso, você nunca consegue organizar a sua vida financeira se você tiver esses hábitos aí na sua vida. Então, talvez, se você não queira parar com algum desses hábitos, pelo menos diminuir, você já vai ver que vai sobrar um bom dinheiro aí no final do mês. O quinto hábito que nós da classe média fazemos muito é comprar só porque estava na promoção. Isso aqui eu falo sempre no canal e realmente é o que eu mais incentivo a todo mundo que está aqui assistindo a parar de comprar as coisas porque estão na promoção. Já falei várias estratégias aqui em vários vídeos para você fazer uma lista das coisas que você está precisando, deixar no celular e comprar somente o que está na sua lista, para você parar de ficar recebendo, né, coisas de promoção ou recebendo e-mails, WhatsApp, vendo as coisas que estão na promoção, parar de ficar, principalmente aí, não sei se na sua cidade acontece, me conta aí se é só aqui que tem isso ou se em outras cidades também tem. Parar de ficar recebendo condicionais das lojas, de roupas, né? E daí, porque tá na promoção, porque tá não sei o quê. Você não precisa, se você já tem roupas suficientes, não receba. Agradeça, pare de olhar as promoções que você não vai ter a vontade de comprar. Então a gente compra ali por impulso, porque está na promoção, porque você fica olhando. Então pare de focar nessas coisas e pare principalmente de comprar uma coisa porque estava na promoção, que é um dinheiro que você não iria gastar e você desprendeu para isso, sendo que poderia ser um outro dinheiro para usar um pouco melhor na sua organização financeira. O sétimo hábito que muita gente da classe média tem, ainda faz, e eu já fiz isso, é aumentar o gasto que você tem quando você recebe um aumento. Tenho certeza que com você já aconteceu. Me conta aí nos comentários que eu quero saber se foi só eu que fiz isso ou se você também já fez isso na sua vida. Então, às vezes acontece que tem um aumento de salário, né? Você recebeu um aumento aí de uns 500 reais. O que você faz? Em vez de guardar para uma reserva, viver no estilo que você estava ali com aquele seu salário, não, você vai lá e aumenta os gastos. Então, compra uma coisa maior ou melhor. Então, às vezes a pessoa recebe uma promoção, recebe um aumento mais considerável, aí vai lá e troca de carro, ou vai lá e inventa de mudar de casa, né? Morava numa casa com aluguel de um valor, não, agora eu ganho mais, eu posso ir para um lugar melhor. E enfim, isso se chama inflação de custo de vida. Talvez você não precise sair do patamar que você está para poder aumentar o seu estilo, aumentar as coisas que você gasta.
Você pode sim ter algumas coisas que você não tinha antes, mas com planejamento. Então, não somente aumenta o salário, aumenta o custo de vida. Aumenta mais um pouco, aumenta mais ainda. Você sempre vai ficar no mesmo patamar de devendo, de não conseguir evoluir. Então, se você ficar sempre nessa questão de ganha um pouco mais, gasta um pouco mais, você vai continuar no mesmo patamar. Então, uma outra saída que você pode sim melhorar a sua vida conforme você ganha mais, mas no começo, pelo menos nos primeiros 6 meses, você se mantenha no mesmo padrão, com os mesmos gastos. E esses 6 meses de aumento você guarda para uma reserva. Você deixa ali esse dinheiro para algo, né? Se você precisar algum dia, você ter uma reserva ali. Que eu não falo nem reserva de emergência, eu não gosto desse termo. Eu normalmente gosto de falar reserva de paz. Porque quando você tem um dinheiro ali, é para você ter paz, porque pode acontecer qualquer imprevisto na sua vida e você tem o dinheiro para pagar. Então pode um filho ficar doente, você ficar doente, o carro acontecer alguma coisa quebrar, algum eletrodoméstico seu quebrar, então pode acontecer qualquer coisa no nosso dia a dia. Então, se você ganhou um aumento, fique pelo menos 6 meses ali sem aumentar o seu custo de vida, guarde esse dinheiro, reserve esse dinheiro e essa vai ser a sua reserva de paz. Aí depois disso, você pode aumentar, ir em algum lugar que você queria ir, ou até em algum restaurante, ou comprar alguma coisa que você realmente queria e não conseguia com o salário que você tinha antes. E o 8º hábito que acaba com qualquer finança da classe média é não ter uma reserva de paz. Como eu falei agora no anterior, você precisa ter uma reserva de dinheiro. Por quê? Porque pode acontecer qualquer imprevisto na sua vida e você precisar. Então, se você não tem uma reserva, você fica sempre preocupado. Quando acontece alguma coisa, piora mais ainda. Aí você fica nervosa, estressado, não sabe onde arrumar dinheiro e vira uma bola de neve. Então, qual que é a melhor saída aí para você conseguir organizar aí suas finanças? É você guardar um pouquinho por mês. Pode ser que você não consiga guardar muito, mas guarde aí R$ 50 por mês em uma poupança ou algum dinheiro separado. Hoje em dia tem N lugares para você guardar. Eu gosto muito do Nubank e ele tem as caixinhas lá que você vai guardando separadinho. Você pode até colocar um nome na caixinha que daí você coloca reserva para tal coisa, para tal coisa. Então você vai separando que aquilo ali teoricamente é uma meta que você quer ter e você guarda ali. Eu tenho um espacinho lá no meu Nubank que chama reserva de paz. Então, para eu poder ter paz se algo acontecer, algo sair fora, aqui em casa algum cachorro ficar doente, eu precisar comprar alguma coisa, consertar alguma coisa, eu tenho uma reserva aí. Não é aquela reserva de emergência que muitos consultores financeiros falam que tem que ser pelo menos nos 6 meses do seu custo de vida e tal. Isso é bem difícil a gente conseguir, tá? Então, realmente é um sonho ali você ter uma quantidade, uma reserva de 6 meses do seu custo fixo, que daí realmente é um valor mais alto. Mas só de você ter qualquer valor ali para qualquer imprevisto, já te ajuda bastante, já te deixa muito mais tranquila. Então, faça aí, vá juntando mensalmente pelo menos um pouquinho para você ter a sua reserva de paz. O 9º hábito que acaba ferrando nós da classe média é ouvir conselhos de quem está pior que a gente. Nossa, mas como isso acontece? Comigo acontece direto e com você também. Eu converso com pessoas aqui do meu dia a dia e muita gente me relata a mesma coisa, que às vezes acaba ouvindo conselhos de pessoas que estão piores do que a gente e a gente vai na onda. Então, às vezes, talvez você queira começar um negócio, né? Quer começar a vender alguma coisa e tal. E você pede conselho para uma pessoa que nunca vendeu nada ou está muito pior do que você financeiramente ou administrativamente, nunca trabalhou vendendo nada, e você pergunta para aquela pessoa fala, acho que não vai dar certo não, não vai funcionar, ou até, né, fala, não vai, pode ir que tá um sucesso, não sei o quê, e você vai e não dá certo. Então, você tem que parar de ouvir conselhos de pessoas que estão piores que você. Você tem que parar e perceber, bom, preciso perguntar um conselho sobre finanças, né? Alguma coisa assim, como eu organizar melhor ali meu planejamento. Eu vou perguntar para alguém que está mais ferrado que eu, que tem dívida, que não consegue pagar o cartão, que está todo lascado?
Não, né? Então, por que você faz isso com qualquer outra coisa? Então, você tem que olhar e perceber qual o problema ali que você quer resolver, né? O que você está ali querendo esse conselho e perguntar para pessoas que possam te ajudar a resolver e não algum parente que está ali do lado que você acha que, né, vai te dar um conselho bom, mas ele está muito pior do que você naquela situação que você está querendo. Então, pare de ouvir conselhos de pessoas que estão piores que você, que não sabem sobre o que você está falando, né? Então acaba prejudicando ou te atrapalhando aí num projeto, em alguma coisa que você queira para melhorar a sua vida, você vai estar seguindo o conselho de quem está muito pior. E quem está pior que você, com certeza não tem um conselho muito bom para dar, não é mesmo? O 10º é o que muita gente faz. E eu já fiz isso e hoje em dia eu me policio muito para não fazer, que é colocar a culpa nas outras pessoas pelo jeito que está a minha vida hoje, pelas coisas que acontecem na minha vida, pelas decisões que eu tomo. Então talvez você acaba culpando aí a sociedade, o governo, a política, a pandemia, qualquer coisa de fora sobre os problemas que estão na sua vida hoje. Esse é um dos maiores problemas, a gente não tem autorresponsabilidade. A gente sempre quer jogar a culpa para o outro e isso que acontece? A gente acha que não tem como resolver o problema e simplesmente fecha os olhos para as soluções, que talvez as soluções estejam aqui dentro de você, na pessoa que fez o problema. Então, todas as coisas que acontecem na nossa vida normalmente é em decorrência de alguma decisão que a gente tomou ou não tomou, de alguma atitude que a gente fez. Então, se a coisa está acontecendo aí na sua vida, você tem que ter uma autorresponsabilidade para resolvê-la. Então, você fala assim, bom, beleza, eu estou ferrada financeiramente, eu não consigo sair desse patamar aqui, que eu só compro e estou gastando muito e eu não estou dando conta de pagar as contas de casa. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para resolver? Você não é simplesmente você falar, as coisas estão assim porque o governo está ruim, porque a economia está ruim, porque aconteceu a pandemia, aí estragou tudo. Realmente, foram todas coisas que a sociedade, que foram acontecendo. Mas na sua vida você tem que se autorresponsabilizar e tentar achar soluções ali, dentro da sua vida, e o que você consegue fazer para sair desse patamar. E não simplesmente ficar culpando os outros, que não vai resolver o problema final. Então, pare de culpar as coisas externas dos seus problemas internos. Se você está com problemas, se você está passando por alguma coisa, a culpa normalmente é sua, das suas decisões, das suas escolhas. Então, tome responsabilidade e faça alguma coisa para sair daquilo, para corrigir aquilo que talvez não esteja andando no caminho muito bom. E o 11º hábito é conviver com pessoas que você não quer se tornar. Você já parou para pensar isso? Nós normalmente somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive no nosso dia a dia. Então, se você quer ser uma pessoa diferente, por que você ainda convive com pessoas que você não quer se tornar? Então, eu, por exemplo, né? Eu vou na academia todos os dias, eu gosto de seguir essa linha, eu gosto de cuidar do meu corpo, fazer exercício, porque eu quero me prevenir de doenças lá no futuro, porque eu quero estar com uma saúde boa, eu quero estar com um corpo legal. Eu vou andar com pessoas que não gostam de treinar, ou principalmente que não estão nem aí para a saúde, que comem um monte de bobeira e tal. Não, normalmente eu vou buscar a amizade de pessoas ou convívio de pessoas que eu quero seguir o exemplo, que eu quero me tornar e não andar com pessoas que eu não quero me tornar. Então, pare e olhe aí as pessoas que ficam em volta aí de você no seu dia a dia, ou pessoas que você segue, se você não tem muitos amigos, ou pessoal aí que você convive. Olhe como elas estão. Você quer seguir por esse caminho? Se você não quer o caminho que elas estão trilhando, troque de amizade, troque de exemplos, porque você vai ser o reflexo dessas pessoas. Se essas pessoas fazem coisas que você não gosta, não quer para a sua vida, você tem que realmente sair desse ciclo. Como aquele ditado velho que fala, os incomodados que se mudem, ele realmente é verdade. Porque para as pessoas que estão ali, para elas está tudo bem. Então, para quem vai lá
come um monte de bobeira e tá bem obeso, tá gordo, não cuida da saúde, tá com diabetes lá em cima, tá com a saúde toda ferrada, para eles está tudo bem assim, mas eu não quero me tornar essa pessoa. Eu não quero ter esse ciclo igual. Então eu não vou andar com essas pessoas, eu não vou seguir, eu não vou ter conselhos dessas pessoas. Então, como que você vai melhorar ou prosperar de vida se você convive com pessoas que estão lascadas financeiramente, que não têm perspectiva nenhuma de melhora? Então, pare e observe aí quais são as pessoas que estão no seu dia a dia e se você quer ser igual a elas. Se você sonha em ser igual a elas, é isso mesmo, ótimo. Então, realmente é isso, são essas mesmas companhias que você tem que ter. Mas se não é, se você não quer ter uma vida assim, então, sinto lhe informar, porque os incomodados que se mudem. Você vai ter que procurar outras pessoas para se inspirar, para conversar, para ter essa troca aí com pessoas que você quer se tornar, que você quer ser um dia. E o 12º hábito que acaba estragando todo mundo aqui da classe média é a procrastinação. Deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Ou até pior, que hoje em dia a procrastinação está mais forte ainda. Você deixa para amanhã, para depois da manhã, e outro dia eu faço, hoje eu não estou bem, eu não vou fazer, e depois eu vejo, e vai empurrando com a barriga os problemas que você tem que resolver, as coisas que você tem que fazer para melhorar de vida, qualquer coisa na sua vida que você está deixando para amanhã, empurrando com a barriga, sua saúde, sua alimentação, exercício, alguma coisa do serviço, você tá com as finanças toda ferrada, né? Você simplesmente deixa para lá, uma hora as coisas se resolvem e vai empurrando com a barriga, isso só vai virar uma bola de neve. A procrastinação está mantendo todo mundo da classe média onde está e às vezes até deixando mais ainda a pessoa no buraco. Então, na verdade, o que todo mundo fala é você precisa simplesmente fazer o básico, fazer o que você precisa fazer hoje e não empurrar com a barriga, deixar para amanhã. Se hoje você não conseguiu, beleza, amanhã você faz. Mas não fique procrastinando, não deixe as coisas para amanhã. O que você conseguir fazer hoje, faça, porque talvez amanhã você não consiga fazer e seja muito pior. Então, aquele velho ditado, o feito é melhor que perfeito. Então, faça hoje do jeito que deu para você fazer. Se depois você precisar melhorar, aí você vai melhorando, evoluindo. Mas faça, não empurre com a barriga, não espere o melhor momento, não deixe para amanhã. Porque a procrastinação pode estar sim te deixando paralisada no mesmo lugar. E quando você vai ver, já passou 5 anos, 10 anos e você está aí no mesmo lugar, sendo que poderia estar muito melhor se você estivesse fazendo, pelo menos caminhando, um passo de cada vez. Então, não procrastine, tente ao máximo diminuir as suas enrolações aí, o deixe para amanhã. Eu vou deixar para amanhã, tire essa frase da sua boca, não fale mais. Sempre que você conseguir fazer alguma coisa hoje, faça hoje. Então, na verdade, nós da classe média não estamos presos aqui só porque a gente quer, mas sim por conta dos nossos hábitos, que às vezes a gente faz sem nem perceber e nunca questionar se aquilo realmente está fazendo bem ou mal para mim ou para você. Se você mudar só um desses hábitos, já vai fazer uma diferença. Se você mudar uns 3, nossa, a sua saúde financeira já vai melhorar um pouco e você já vai conseguir respirar um pouco melhor. Mas se você mudar esses 12, eu tenho certeza que você nunca mais volta para esse ciclo de ficar aí vivendo no mesmo patamar de não conseguir alcançar os seus objetivos. E a sua prosperidade começa na sua consciência e principalmente nas suas atitudes, hábitos que você pode abandonar hoje para começar a pensar, a viver e a planejar um futuro melhor amanhã. Afinal, o minimalismo, ele te ajuda a ver o que realmente é essencial aí na sua vida e focar no que é mais importante, que talvez são esses hábitos que possam estar te atrapalhando a você mudar de patamar, a você mudar de vida. Então agora eu quero saber quais desses hábitos você vai começar a mudar hoje. Me conte aí quais deles, talvez não seja só um ou mais de um, eu quero saber o que você vai mudar,
para tentar ter uma vida diferente, pelo menos até o ano que vem. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal para você ver mais dicas de como o minimalismo pode te ajudar na sua vida a mudar de vida e principalmente nas suas questões financeiras. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!